fácil demais. E eu não vi assim. Eu acho que o esporte hoje, do meio campo para frente, foi muito bem. Mas do meio campo para trás deixou a desejar, tanto é que o Magrão, na minha opinião, foi mais exigido do que o goleiro Romero. Boa noite a todos. As dificuldades aconteceram e nós já sabíamos que iria acontecer. Primeiro porque a gente mudou um pouquinho, né, algumas peças, ofereceu algumas oportunidades, foram bem aproveitadas, e aí a tendência no desgaste do jogo era possível que isso viesse a acontecer. Isso faz com que às vezes você descompacte a equipe e um adversário de bom toque de bola, sem pressa para chegar no gol, e a gente ofereceu inicialmente essa possibilidade para que o adversário tivesse muito posse de bola. Isso, além de desgastar o adversário, que às vezes se movimenta demais, nos desgasta porque não está em uma aproximação, você não encurta a jogada. Isso, de uma certa forma, faz com que o adversário passasse a criar algumas situações ou possibilidades de arremate a meia distância que a gente poderia ter diminuído, sim. E isso, obviamente, a gente vai trabalhar e conversar. A gente sempre vê, dentro de um jogo, a partir de amanhã ou depois, tudo aquilo que foi positivo e, obviamente, aquilo que porventura tem acontecido e por que isso acontece, ou por que aconteceu. É muito relativo porque muda de jogo para jogo. Você não tem essa mesma certeza de que na próxima partida vai acontecer, porque às vezes o adversário tem uma postura diferente. Mas é evidente que, até por ser difícil como foi também, no meu entender, houve méritos para isso, porque se criou bastante para fazer muitas ocasiões. Mas quando você não termina a jogada, você oferece contra-ataque. Quando há erro de passe na transição, você oferece um contra-ataque. Isso, de uma certa forma, faz com que o adversário também tenha um certo volume e crie muito. Mas o adversário também não fazendo e não terminando, desgasta-se. E eu acho que a vantagem nossa fez com que o adversário se desgastasse mais, e oportunamente a gente fez algumas trocas. E é importante dizer que essas trocas estão sendo feitas porque eu preciso conhecer muito esses jovens que estão aqui, mas em momento algum vou desconsiderar aqueles que eu não tenho usado muito, porque eu tenho certeza que na sequência da temporada a gente vai necessitar deles, e eu já os conheço, e eu confio neles, e sei que a Série B vai exigir, em algumas ocasiões, maturidade, personalidade, experiência, cancha, que eu estou procurando dar aos mais jovens, mas em momento algum vou desconsiderar, porque às vezes você não usa, passa a falsa impressão de que você está preterindo alguns jogadores, e isso não é a minha intenção e nem deveria fazer por aquilo que eu já conheço deles. Então eu precisava dizer isso. Mas feliz com o resultado, mas consciente de que nós precisamos estar sempre ajustando alguma coisa, principalmente a transição de bola, principalmente nas escolhas, nos trabalhos de dia a dia, como você bem colocou. Nós tivemos ofensivamente muitas ocasiões, mas nós tivemos um jogador a mais e nós nos expusemos um pouco em algumas situações também. Então, o que é o equilíbrio? É que algum da frente precisa recompor rápido. Como, às vezes, quando você tem alguém no meio a mais, esse alguém precisa chegar com mais facilidade na frente. Esse é um equilíbrio que o time precisa ter. E isso é uma visão que quem comanda precisa ter para saber fazer as escolhas no momento certo, na hora certa. Para saber o momento de jogar dessa forma, para saber o momento de fazer uma troca e, de repente, trazer um pouquinho mais atrás, mas não ser defensivo, continuar sendo ofensivo, liberando talvez mais os lados. Então esse discernimento a gente precisa ter, e esses jogos, essas ocasiões me dão bastante luz para que a gente comece a confiar em dado momento de um jogo, fazer trocas que possam causar coisas positivas, e por tudo isso é que a gente está feliz, porque sabendo que a gente precisa melhorar, mas mesmo sabendo que precisa melhorar, a gente sabe que criou, que está fazendo bastante coisas positivas. E a gente precisa oferecer as oportunidades aos jogadores e considerar aqueles que já provaram que são capazes de fazer.